Fala galera, eu sou o Carlos da Schmidt Fotografia e hoje estamos aqui gravando nosso podcast num espaço especial que é a Grano Speciale, gente, com a presença do Ayrton. O Ayrton, ele veio contar um pouquinho da história da vida dele, da carreira e hoje o que ele faz. E eu vou aqui introduzir ele a essa conversa e quero que ele fale um pouquinho aqui para vocês o que é o Mastermind. É isso, Ayrton? Tudo bem contigo? Mesmo, tudo ótimo, cada dia melhor, graças a Deus. Carlos, primeiramente, muito obrigado por esse espaço que você está abrindo aqui, esse projeto, que a gente já vem conversando já há um tempo, né, sobre essa possibilidade, né, de parcerias e tudo mais, e é muito bom porque enriquece esse trabalho de expor um pouco mais das histórias. Eu estou bem ansioso até inclusive para poder conhecer os próximos entrevistados aqui do podcast, porque tudo isso faz parte inclusive do que a gente fala, né, da nossa filosofia, que é o Mastermind. Então o Mastermind é uma escola de negócios, né, além de um conceito é uma empresa. Mas falando do Mastermind como conceito, ele surgiu lá em 1900, início do século passado, através de uma pesquisa que foi conduzida por um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal, que é o Napoleão Hill. Na época ele era um jovem jornalista audacioso, com um sonho de legar ao mundo uma pesquisa. A princípio ele queria fazer isso para custear a faculdade dele de Direito, né, a segunda faculdade que ele faria, mas ele acabou entendendo essa oportunidade de deixar um legado ao mundo através da mentoria de um dos maiores executivos, maiores empresários do ramo metalúrgico nos Estados Unidos, que foi o Andrew Carnegie. Numa conversa que eles tiveram, o Napoleão Hill contou dessa ânsia dele para realizar essa pesquisa, e o Andrew Carnegie não só encorajou ele, mas também orientou ele como deveria ser feita essa pesquisa. Uma pesquisa de 20 anos para poder entender o que fazem com que mulheres, né, o que faz com que mulheres e homens de negócios tenham sucesso. Não só tenham, porque exatamente por isso, né, a pesquisa deveria durar 20 anos, mas também não só ter o sucesso e manter esse sucesso, né? Que é algo muito diferente, você conseguir atingir um sucesso, mas ao mesmo tempo também poder cair, né? Então ele traz essa metodologia desse equilíbrio, de manter a coisa acontecendo. Exatamente. E no decorrer dessa pesquisa, ao final dela, na verdade, Napoleão Hill ele chegou à conclusão que existem 17 comportamentos que fazem com que as pessoas de sucesso atinjam, né, suas metas e seus objetivos. 17 comportamentos muito bem trabalhados, porque todos nós temos um pouco de cada um desses 17. Né? Alguns são mais bem trabalhados, outros precisam trabalhar mais um pouco, mas a conclusão que ele chegou é que todas as pessoas de sucesso, e sucesso assim, que a gente vai falar bastante sobre isso, mas entenda como algo pessoal. Para algumas pessoas, sucesso pode ser uma conta bilionária no banco, para outras pessoas, sucesso pode ser ter uma família unida, uma família grande. Outras pessoas, sucesso é poder viajar o mundo todo, né? Então, o que Napoleão Hill descobriu foi isso. São 17 comportamentos que fazem com que as pessoas elas atinjam esses objetivos pessoais. E a partir daí surgiu a empresa Mastermind. Napoleão Hill, junto com a faculdade de Harvard, desenvolveu um método para treinar esses comportamentos. Assim surgiu a Fundação Napoleão Hill, e a Fundação Napoleão Hill aqui no Brasil é representada pela Mastermind Treinamentos, da qual hoje eu faço parte. Que bacana, Ayrton, muito legal. E me diz para mim como é que foi que você chegou, né, ao Mastermind, o que te levou, como é que você conheceu esse universo aí do Mastermind? Olha, eu acredito que da mesma maneira como praticamente todos os participantes hoje do nosso treinamento chegam até nós. Na época eu tinha acabado de passar por um processo assim de aprendizado muito grande. Eu sempre fui uma pessoa audaciosa, né, no sentido assim de querer mais, querer melhor, não só para mim, mas para todo mundo à minha volta. E isso me levou diretamente para a área de vendas. Eu comecei a minha carreira mesmo profissional, eu comecei na área de vendas. E essa vontade, né, de crescer, de buscar novas oportunidades, me fez, ali em 2016, alçar uma carreira solo no ramo de fotografia. Ramo de fotografia, olha só, novidade, que legal, hein? Na época eu estava trabalhando em uma escola de curso profissionalizante como vendedor, era orientador comercial,
E eu comecei a me interessar, porque para poder vender, a gente sabe, precisamos conhecer bem o nosso produto. Né? Então, eu conheci tão bem esse produto, né? Um dos cursos da escola era fotografia, eu conheci também que eu me encantei. Né? Poxa, isso aqui é uma coisa que eu me via fazendo. Né? E quando a gente fala de vocação, a gente fala um pouco sobre isso também. Né? Eu tenho para mim que vocação é tudo aquilo que você faz remuneradamente, mas que você faria de graça. Né? Enfim, daí eu cheguei à seguinte conclusão. Bom, eu vendo muito bem. Né? Meta aqui não é problema para eu atingir. A venda já estava na veia aí. Exatamente. Então, por que eu não, em vez de vender para os outros, por que eu não vendo para mim mesmo? Aí eu fiz um acordo com o meu gerente, na época até hoje é amigaço meu, Fernando. Forte abraço, Fernando, se estiver me assistindo. E ele, cara, vai lá, me deu algumas orientações, né? A minha saída foi um pouco conturbada, porque eu já não estava muito feliz lá, então tivemos um papo bem franco, assim. Já estava você se sentia que queria mais, queria algo mais, não estava mais confortável. Exatamente, né? E daí eu peguei meu acerto, comprei na época uma Nikon D60. D60, é D60, é D60, né? Acho que verdade. Era uma Nikon de alguma coisa. Não era aquelas D7000 e tal, era um número menor. Tinha D90 e essa acho que é D60, enfim. Aí comprei os flash e tal, trabalhar com fotografia. No começo deu super certo. Já consegui alguns clientes, fiz bastante parcerias com as pessoal de decoração, de vestidos, né, de parte de noivas. Então comecei a fotografando alguns eventos deles, depois eu fui fotografar casamentos. Porém, eu me deparei com a realidade do empreendedor, né, brasileiro, que é imposto, contas, tudo isso a gente tem que arcar e também cobrar os clientes. Eu era muito bom para vender, mas para cobrar era um desafio, principalmente quando fala assim de casamento. Você tem, né, que não preciso ensinar o padre a rezar a missa, você deve conhecer bem essa jornada. Acontecem imprevistos, né? Às vezes o noivo, a noiva estão ali, né, juntando as moedinhas para poder fazer o casamento. Sim, conheço bem esse ramo, da nossa veia já também. Exato, e daí o que acontecia, né? Não era algo frequente, mas quando acontecia acabava impactando bastante, que contratou um fornecedor, que daí deu um cano, decoração, que não entregou e tal, aí vinha o noivo, vinha a noiva, poxa, Ayrton, então, sabe o que aconteceu? Assim, assim, assado, tive imprevisto, me deram um golpe e tal. Tem como a gente negociar aqui ou pagar em mais vezes? Porque normalmente o contrato que eu fazia era... Sempre com uma data determinada, isso, certinho. E quitar até o dia do casamento, vamos dizer assim, até o dia do evento, que não era só casamento, fazia outros eventos também. Então eu programava para quitação até o dia. Aí acabava negociando, beleza, paga metade agora, outra metade a gente, né, faz ali em mais 3, 4, enfim. Resumo da ópera, Carlos. Me enfiei num mundaréu de dívida, porque aí daí eu comecei a atrasar as minhas contas, né, porque eu tinha esse coração bom com os meus clientes, mas você sabe, né, Celesc, cartão, banco, sim, eles né? não têm esse coração tão bom com a gente também, né? Verdade, as contas continuam sempre vindo, né? E puxando para esse lado, né, do empreendedorismo mesmo, a gente sabe muito bem como é que é, você já passou por isso, né? Eu estou aí, né? Estamos hoje aí, né, todos nós, nesse universo. O empreendedorismo ele não é para qualquer um. Quer dizer, eu digo assim que ele está aí para todos, mas nem todos são para ele, né? O empreendedorismo exige-se muita determinação, força de vontade e justamente isso que você falou. Às vezes, né, você tem tudo aquilo, mas a hora de cobrar eu acho que é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Eu conheço muitas pessoas também que têm essa dificuldade, né? Sente no coração, fica com aquela pena de certa forma de cobrar, mas nesse movimento do empreendedorismo, né, muitas pessoas dizem que é um mundo cruel, porque você tem que fazer a coisa, né? Não tem esse negócio de pena e sentimento, né? Então, você passou por isso aí acabou te afetando, logicamente, e aí você desistiu, daí saiu desse ramo e parou com a fotografia. Assim, eu tenho a cautela, né, Carlos, de
não colocar 100% a culpa das coisas em um fato só, né? Porque acaba sendo um acúmulo deles. Ali, o que pesou realmente para mim foi a minha organização. Né? Posso dizer assim, não deu certo porque os meus clientes não me pagavam, porque todo mundo passa por isso. Quem não passa, né, por algum momento onde a inadimplência do seu negócio está mais severa, vamos dizer assim. E o que faltou ali para mim é, claro, não só essa questão do jeito, né, de conseguir cooperação dos meus clientes, mas também a minha organização, de, peraí, se eu estou com esse desafio aqui de receber dos meus clientes, como é que eu posso me organizar melhor aqui, dar uma enxugada nas minhas contas, né, essas coisas. Mas sim, acabou, ali no final então, meados de 2016 eu comecei, final de 2017 eu estava sendo despejado de onde eu estava morando. Caramba, a situação foi bem difícil mesmo assim, então. Aluguel atrasado, financiamento, na época eu tinha uma moto, uma CG 150, financiamento atrasado, documento, assim, tava um desastre. Aí perdi a moto, perdi a casa, perdi tudo, fui para casa da minha mãe, né? Na época, família, eu sempre falo, você tem ex-esposo, tem ex-esposa, ex-sócio, ex-sócia, mas ex-mãe, ex-pai a gente não tem, né? Então por isso que é importante valorizar. Sempre tem um porto seguro, né? Falei, mãe, me dá uma ajuda e tal. Ela falou, olha, filho, não tenho como te ajudar financeiramente, mas se você precisar de um espacinho aqui, um quarto, aqui em casa tem pelo menos, né? Você vem para cá se reorganizar. Isso era setembro de 2017. Aí fui começar do zero, né? Vendi os equipamentos para pagar assim, o que eu podia pagar de conta, para não ficar tão no negativo assim. Então vendi minha câmera, na época eu tinha flash, tinha quase o arsenal inteiro, né? E daí voltei para o mercado de trabalho. Novembro, daí eu consegui uma relocação através de uma indicação de uma ex, porque isso também é uma coisa que eu sempre tive para mim. Eu não saio dos lugares, eu gosto de sair pela porta da frente. Então, quando eu saio de alguma empresa ou coisa assim do tipo, eu sempre negocio da melhor maneira para poder eu ter, né, essa abertura lá na frente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E daí essa minha amiga, que era uma ex-chefe minha, né, conversando e tal, ela falou, tu tem uma indicação aqui, alguém que está procurando. Ela nem sabia, nem tinha comentado nada para ela da situação que tinha passado, e ela entrou em contato comigo e falou, então tem uma indicação aqui para você, uma faculdade, estão precisando de alguém da área comercial, alguém bom. Aí, a primeira pessoa que eu pensei foi você, quer ir lá conversar? Fui lá, conversei, consegui a vaga, e daí em janeiro eu estava passando um desafio para vender, daí eu saí de novo da casa da minha mãe pela segunda vez, aluguei um apartamento próximo, né, dessa faculdade. Tem essa história um pouco mais comprida, mas para poder... Você vendia o curso aí, no caso. Aí eu fui vender o curso graduação e pós-graduação, na faculdade EAD, Faculdade de Educação à Distância. E daí, só que não estava conseguindo vender, estava com desafio. Estava com desafios para concretizar vendas, tudo. Porque era um público diferente para mim. Eu sempre fui, né, de curso de inglês, né, curso de idiomas, curso profissionalizante, onde normalmente eu vendia assim para pai, mãe, para, né, os filhos. Geralmente quem procurava o pessoal mais jovem também. E daí ali nessa faculdade eu encontrei um público um pouco mais distinto assim do que eu estava acostumado. Era jovem adolescente, assim, comprando para eles, a grande maioria, né? Ou então pessoas mais velhas. E, enfim. Aí eu comecei a procurar alguma coisa para poder me ajudar. Falei, poxa, se eu não estou conseguindo por conta própria, né? Então eu preciso de... Fui buscar algum treinamento, alguma coisa que viesse a te ajudar nessa parte da venda. Exato. O conhecimento que eu tenho até aqui não está me ajudando. Foi essa a minha conclusão. Aí eu comecei a procurar os treinamentos. Na época eu acompanhava, né, alguns caras, né, fortes assim nessa parte de vendas, e eles falavam muito de mastermind para cá, mastermind para lá e tal. Aí eu fui procurar treinamento de vendas mastermind e achei o mastermind, né, a empresa lá em Joinville. Na época eu fiquei feliz da vida, porque como eu só via o pessoal assim, né, realmente do alto escalão falando, eu achava, eu tenho que ir lá para São Paulo para poder fazer um treinamento desse, porque normalmente né, os treinamentos eram tudo lá, né? Aí tive um almoço com o diretor
né? Até hoje é o diretor ali em Joinville, que hoje é o nosso, assim, na hierarquia, né? Ele está acima, e ele me apresentou o treinamento, fiquei encantado com a apresentação dele. Quando eu fiz o treinamento, na época eu estava recebendo, assim, o salário não era aquele salário, até porque eu não estava batendo meta ainda, né? E falei para ele, olha, eu vou fazer, mas só para poder aprender a vender como você me vendeu esse treinamento. Agora, se eu vender desse jeito para os meus clientes lá da faculdade, pronto, né? Tá garantido. Mais ou menos aquela abordagem que vocês, que a gente teve aquele dia que vocês fizeram comigo, né? Incrível, achei assim impressionante mesmo. Agora, claro que o Ayrton vai dar continuidade, mas, né, entrando aqui um pouquinho no assunto, conversei com o Ayrton, com o Ronaldo, sobre, né, e eles me deram, a gente tava no café, chegamos umas 9 horas aqui, eu cheguei umas 9 horas, né? Aí começamos a conversar, saímos daqui, que era 1h da tarde, conversando com essas duas personalidades. O Ronaldo também está aqui com a gente, né? Mas o Ayrton está aqui agora representando. Mas assim, eu achei incrível também, impressionante, e eu estou muito interessado também em conhecer de forma mais profunda. E agora, né, vou saber um pouquinho mais aí, que o Ayrton vai entrando mais profundamente sobre esse treinamento. Os treinamentos do Mastermind, eles são todos voltados para a parte comportamental. Como eu falei, né, no início da nossa conversa, a gente treina comportamentos. Porque o que acontece hoje, até o Ronaldo, em breve ele também vai estar sentado aqui, ele vai discorrer um pouco mais disso. Ele comentou hoje de manhã, né, de algumas leituras que ele estava fazendo sobre a educação na época, né, os gregos, os romanos, como é que eles educavam as suas crianças. Primeiro, antes de mais nada, antes da criança pegar, na época, numa pena, né, ia falar caneta ou lápis, mas antes de pegar numa pena para poder aprender matemática, para aprender história, para aprender qualquer outra coisa, eles primeiro ensinavam virtudes. A primeira coisa que eles ensinavam eram virtudes. Depois que eles iam aprender a parte técnica do mundo, vamos dizer assim. Mas o primeiro ensinamento deles era de comportamentos, como é que eu me porto, né, nas situações do dia a dia, com o cliente, com o superior, com o liderado, tudo isso. Então, o que Mastermind treina são isso, são virtudes. São comportamentos que fazem com que nós tenhamos melhores relacionamentos com as pessoas à nossa volta, desde o nosso círculo familiar até o profissional. Muito embora as pessoas, quando procuram a gente, procuram para ajustar algo no profissional. Que não é somente no profissional, né? Que envolve tudo, né? Pessoal. Porque antes de nós sermos profissionais, Carlos, antes de eu ser diretor distrital Mastermind, eu sou noivo da Fernanda Petrobelli, eu sou filho da Marta Cecília, eu sou irmão da Luana, da Luísa. Então, o profissional, ele é um reflexo disso tudo. Porém, a gente só consegue medir o quão bom nós somos no profissional. É mais claro, a gente consegue ver com mais clareza. Dói mais quando tem alguma coisa desajustada no profissional. Porque daí a gente tem dificuldade no emprego, para conseguir emprego, tem dificuldade para se manter no emprego, tem dificuldade para atingir as metas, para entregar os resultados, para ter uma boa remuneração. Tudo isso, a gente tem muito mais critérios, né, para poder avaliar nós como profissionais. Porém, quando a gente começa a fazer esse trabalho, quando o treinamento ele começa a acontecer, né, a gente acaba vendo que precisa ajustar coisas ali antes, precisa ajustar, né, coisas com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada, tem que ter pai, um equilíbrio da balança para a coisa ir se ajustando. Tu já viu? Eu não sei se você já teve, ou já viu pelo menos aquelas bonecas russas? Bonecas russas? Sabe o que é boneca russa? De momento devia trazer uma dessa. Boneca russa é aquela... Geralmente ela é feita de porcelana, né? Ou algum material similar, onde são várias bonequinhas de tamanho diferente. Elas são assim bojudinhas, e elas são de tamanho diferente, e uma fica dentro da outra, né? Uma vai guardando dentro da outra, menorzinha dentro da... Agora que você falou, eu lembrei qual que é até a grandona. Então, o ser humano é aquilo. Então,
quando nós passamos ali pela nossa infância, né, nós temos nossas experiências, a gente desenvolve alguns comportamentos, algumas necessidades, né, e aquela é a criança. Depois essa criança cresce, essa criança ela vira um pré-adolescente, aí ela tem outras experiências, tem agora amigos para fazer, escola, às vezes muda de uma para outra, né? Tem um irmão, agora um irmão caçula, porém aquela criancinha está ali dentro daquele adolescente. Depois esse pré-adolescente ele cresce, ele vira um jovem adulto. Aí agora ele tem que se preocupar com faculdade, agora ele tem que se preocupar com o que ele vai fazer da vida, a profissão que ele vai seguir, né? Alguns conta para pagar, para ajudar em casa, mas aquele pré-adolescente ainda está ali, aquela criança ainda está ali. Se dentro das caixinhas ali, como você diz, né? Exatamente. Certo. Então o nosso trabalho, o trabalho do Mastermind é justamente fazer essa lixiviação, orientar o participante a fazer essa auto-lixiviação, que é o processo... Lixiviação. Esse termo ele vem da pesca. Aqui você com certeza conhece a tainha. Sim. Então, a tainha ela é um peixe que ele é muito conhecido e muito degustado aqui em Santa Catarina, no norte do estado. Né? Ele é pescado região de... Ele nasce no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos. Ele nasce lá em Rio Grande do Sul, mas ele é pescado aqui em cima, em Florianópolis, né? Normalmente o pessoal pesca mais, mas ele nasce lá na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Só que lá, a tainha, se você pescar ela lá, ela tem um gosto horrível, porque é uma região lamacenta, então ela se alimenta ali, ela pega aquele gosto do barro, da lama, né, daquela região. Porém, a tainha ela faz um processo migratório para acasalamento, né? Enfim, ela faz um processo migratório até aqui a região norte do estado de Santa Catarina. Nesse processo, ela vai nadando, né, nas correntes marítimas, e a água salgada, a água limpa do mar vai fazendo esse processo de depuração, processo chamado de lixiviação. Entendi. Vai agora... eliminando, jogando esse barro fora da tainha, né, e quando ela chega aqui, ela é uma das iguarias mais bem apreciadas, né, do estado. Então, o processo do Mastermind é esse, é um processo de deixar para trás as impurezas, aquilo que a gente vai acumulando. Normalmente é isso. O que impede da gente exercer esses 17 comportamentos que o Napoleão Hill descreveu muitas vezes tranqueiragem, assim, falando Sim, claro, o português termo, aqui assim, mais utilizado, né? Coisa que não serve para nada, tá ali dentro só atrapalhando muitas vezes, bloqueando a gente. O pessoal fala, né, as crenças limitantes, as autodeterminações, tudo isso. E quando a gente não elimina essas coisas, elas bloqueiam, né? A gente não consegue se desenvolver. Então, muitas vezes eu percebo, né? Pessoas têm talentos incríveis, mas elas não conseguem se desenvolver dentro daquele ambiente. Aí, por quê? Porque tem coisas que estão bloqueando, e tem muito a ver com isso que você falou, né? Das épocas que passaram, das tranqueiras que estão ali dentro, né? Então, o Mastermind trabalha muito em cima desse processo. Poxa, isso é incrível, porque eu tinha um breve conhecimento aqui do Mastermind, né? Mas sabendo agora mais detalhadamente o que é realmente, cara, é muito mais incrível do que eu pensava, né? É um processo bem complexo, é um processo que mexe com todo o seu emocional, psicológico e tudo para fazer esse processo, essa limpeza aí, até você chegar ao ponto que está desenvolvido para conseguir exercer com sucesso e prosperidade. E esse é o objetivo, né, do Mastermind, né? Até o momento em que eu estou entendendo é isso, né? Uhum. O nosso objetivo é tratar o pessoal, né, o CPF que a gente diz, né? A gente fala muito, não se faz um CNPJ 100% com CPF 50%. Né? Então, o nosso objetivo é despertar o potencial do nosso participante, deixar ele no mais alto nível, né, do seu potencial, através de um método. Como é que a gente faz isso? A gente não faz através de só orientação, só palpite. Né? Existe um método que... Método comprovado que realmente funciona para... Já passou por um dos maiores inquisidores, que é o próprio tempo. São mais de 100 anos que existe no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente vem aplicando cada vez e vem expandindo cada vez mais essa metodologia. Então hoje o nosso carro-chefe, né, o treinamento Lince, ele é esse treinamento que
faz toda essa depuração. É um treinamento de 3 meses, então não é da noite para o dia, né? São 3 meses de treinamento, significa que os participantes têm tempo para absorver, para aplicar e para, eu gosto de falar, cristalinizar, né? Tornar mais forte e mais claro esses processos, esses comportamentos. E daí, é claro, a partir do Lince tem os outros treinamentos. O Vendas, né, que foi o primeiro que eu fiz, o Vendas de alto valor agregado, ele utiliza o mesmo método, que é o método Experiential Learning, que é aprender na prática, aprender a nadar nadando. Então é um método bem prático, que cada treinamento daí ele vai utilizar alguns desses princípios. O Lince utiliza todos. O Vendas ele vai utilizar alguns voltados para a área de vendas, o Enneagrama vai utilizar outros voltados para a parte do autoconhecimento, o Meta-gerenciamento vai utilizar outros princípios voltados para gestão organizacional, e por aí vai. E esses treinamentos, eles, você falou que começou pelo Vendas, né, que foi o primeiro, eles têm uma linha de segmento, assim, digamos, você faz o Vendas e depois vai indo numa linha, ou vai conforme a necessidade, o que você percebe para o próximo treinamento? Legal, estava esperando você fazer essa pergunta. Os treinamentos Mastermind, eles não são codependentes. Né? O que significa? Você não precisa fazer um primeiro para depois fazer o outro. Mas eles se conversam. O que você aprende em um treinamento, você consegue aplicar utilizando as ferramentas do outro. Vai haver uma somatória de competências que a pessoa vai tendo, né? Exatamente. Então, um exemplo prático, né? Falando do Lince. O Lince é uma sigla para liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. São 3 meses de treinamento, né, sendo 12 encontros uma vez por semana, com 4 horas cada encontro. 4 horas, bem intenso, então. Exatamente. E cada encontro ainda tem parte A e parte B. A parte A normalmente é um pouco mais de teoria e na parte B é prática, 2 horas só de prática. Algumas sessões é a parte A e a parte B só de prática também, tá? Mas tem esse formato. E daí nos 6 primeiras sessões do treinamento, a gente trabalha muito forte a endoliderança, que é a liderança intrapessoal, né? Que é a minha comigo mesmo. Endoliderança. Endoliderança, ou liderança intrapessoal. O Enneagrama também trabalha essa endoliderança, porém com ferramentas diferentes. Porém, quando você junta os dois, você tem mais força, em outras palavras. E o que é o Enneagrama? O Enneagrama ele é um corpo de conhecimento. Vitrúvio ele era um general de guerra que ele descobriu que existe padrões nos nossos corpos, né? Você já deve conhecer algum deles, por exemplo, o nosso pé, o comprimento dele é do nosso cotovelo até o pulso. Né? O nosso braço esticado da ponta do dedo médio ao outro é a nossa altura. E ele, descobrindo isso, ele conseguiu um avanço muito grande na produção de armaduras, de espadas, porque imagina, né? Antigamente não tinha tanto essa diferença, né? Mas a pouca diferença que tinha já era impactante, né? Porque você pensa, fazer uma armadura para você tem quanto? 1,80. 1,80. Uma armadura para você e uma armadura para mim. Né? Não poderia ser a mesma. Como é que fazer uma armadura para o Carlos e eu usar, ou vice-versa? Uma espada da estrutura do corpo, das medidas, tudo bem certinho, né? Eu com meus 1,60 m, né, muito bem distribuídos, utilizar uma armadura sua, ou uma espada, um escudo que seja. Né? Então o Vitrúvio ele descobriu que existem padrões que facilitou fazer em larga escala. Então, eu vou fazer uma armadura para um homem de 1,80 m. Vai servir para todos os homens de 1,80 m essa armadura. Um homem de 1,60 m, as proporções já são diferentes, isso que eu estou querendo dizer. E daí ele resolveu investigar um pouco mais isso. Falou, beleza, se existem padrões na nossa composição corpórea, né, dimensões, existem também padrões na nossa composição emocional, nossa composição comportamental, né? E através ali surgiu essa investigação. E durante muitos anos, vários outros pesquisadores, vários outros cientistas contribuíram, né, pensadores, contribuíram para esse corpo de conhecimento que hoje a gente conhece como Enneagrama. Porque Vitrúvio
descobriu lá e foi aperfeiçoado é que existem 9 padrões de comportamentos. Todos nós desenvolvemos alguns traços desses 9 padrões, porém, cada um de nós tem muito bem cristalinizado, vou usar essa palavra novamente, um desses padrões. Cristalinizado. E significa que estar cristalizado é que foi desenvolvido ou que não foi, que está travado? Que foi desenvolvido. Isso. O padrão enneagramático, normalmente, ele é uma armadura, ou um meio de nós nos defendermos do mundo externo. Então, você teve... Eu tive as minhas experiências, você teve as suas experiências. Você reagiu a elas de determinada maneira. Eu reagi de outra maneira. Você tem isso, muitas das vezes, gêmeos. Você já teve a oportunidade de conhecer 2 irmãos gêmeos ou 2 irmãs gêmeas. Você pode notar que em algumas coisas eles são parecidos, mas geralmente o comportamento de um é completamente diferente do comportamento de outro. O nosso amigo Gui da Grande Especial, ele é gêmeo? Ele é gêmeo? Sim, tem irmão gêmeo. Vai ver, de repente, o Gui está trabalhando aqui numa cafeteria e o irmão dele está fazendo outra coisa. Né? Por quê? É a maneira como a gente reage a essas experiências. Aí Vitruve descobriu que nós escolhemos utilizar com mais frequência um certo padrão de comportamento porque nós entendemos que aquele padrão de comportamento nos protege melhor dentro dessas situações. Então são 9 no total. Como eu falei, cada um de nós cristaliza ou utiliza com mais frequência um desses 9 padrões. E daí o Enneagrama, ele é um treinamento de autodescoberta, é uma jornada para dentro de si mesmo, que os judeus, eu aprendi também com o Ronaldo, chama de Lesh Lehá, que é cair para si mesmo, cair para dentro de si mesmo, Lesh Lehá. E essa descoberta de entender qual desses 9 padrões de comportamentos eu desenvolvi, todos os padrões, cada um deles, ele está muito vinculado a um vício e uma virtude, porque eles vêm em pares, né? Toda virtude ela tem ali uma codependência, de um vício, né? Que quer dizer, se eu não trabalhar bem a minha virtude, eu posso cair no meu vício. Toda virtude vem em codependência com um vício. Exatamente, olha só. Vem em par de um... Porque isso é o que fala a psicologia também, né? Toda falta, toda escassez é resultado de um excesso. De um desequilíbrio, digamos. Exatamente. E todo excesso é resultado de uma escassez. Então, por exemplo, o alcoolismo, a dependência, o excesso de consumo, né? Ele está, muitas vezes, relacionado a uma falta de alguma outra coisa ali. Vice-versa também. Então, o Enneagrama, ele entende isso. Qual que são as minhas virtudes, quais são os meus vícios, para eu frear, né, utilizar o freio do instinto, deixar esses vícios de lado para poder viver nas minhas virtudes. Então, é um treinamento de 3 dias, são 20 horas. Começa na sexta-feira à noite. Uma imersão. Direto, assim, segunda a sexta-feira a domingo. Sexta-feira a domingo. Isso. Sexta-feira a domingo. E daí o participante, em cada um desses treinamentos, cada uma dessas sessões, ele primeiro entende o que é o Enneagrama, de onde surgiu. Aqui eu contei brevemente, mas aí lá a gente aprofunda mais. Muito mais detalhado. Exato. Uhum. Ele aprofunda mais o conceito. Aí ele conhece os 9 padrões. Antes de conhecer, ele faz um teste, para não ter a influência. Então ele faz um teste. Depois de fazer esse teste, aí isso vai para a mesa dos apoiadores, que são pessoas que já fizeram o treinamento antes, aí estão lá para poder auxiliar e tudo mais. Essas pessoas vão lá averiguar os testes. Aí eles descobrem quais são os padrões, aprendem sobre os padrões, depois devolve esse teste para eles, faz mais alguns outros exercícios para daí se encontrar num desses 9 padrões. Com base nesse teste é feito mais um outro teste técnico, tem mais algumas atividades práticas que esses participantes fazem para daí eles saírem com essa resposta de qual padrão que eu sou. Aí a partir dessa resposta vem ali nas 2 últimas sessões do treinamento de como lidar com esses padrões, tanto com o meu quanto das pessoas à minha volta. Então, como você lida com o contexto geral depois do... Tá certo, entendi. Exatamente. Então, se eu sei que eu sou um padrão dos 9, eu sou um padrão 1. Então, eu sei que eu tenho um desafio com isso aqui.
Aí eu preciso entender o que causa, por que eu tenho esse desafio, como que surgiu esse desafio nas minhas experiências e como que eu posso lidar melhor quando eu tiver, né, se eu sou um padrão 1, por exemplo, e esse copo tem que estar em cima da bolacha, isso daqui já me deixaria angustiado. Aí, da partir daqui, eu tenho algumas decisões para tomar, né? Eu posso vir e ajustar, ou eu posso procurar alguém para poder... Pô, por que esse copo... Pô, Carlos, tu sabe que esse copo, eu já falei 1000 vezes, esse copo é para estar em cima da bolacha. Por que comportamento, tá aqui? A pessoa, a forma se demonstra ali daí nessas situações. Exato. E daí, o contrário, se eu estou lidando com uma pessoa que eu sei que é padrão 1, eu tenho que ter essa cautela. Pô, eu sei que essa pessoa vai ficar incomodada se eu não deixar as coisas aqui no devido lugar. Então, vou cuidar para isso. E se acontecer, porque nós somos humanos, nós somos falhos, se acontecer de eu sem querer deixar aqui algo fora do lugar e esse padrão, essa pessoa vir, né, acabar puxando esse vício dela, como você lida com a situação ali. Como que eu absorvo isso e como que eu devolvo isso para a pessoa de uma maneira a não escalar, porque daí normalmente o que acontece a pessoa, né, o Carlos vai e me dá um feedback aqui, né, uma bronca, vou colocar. Aí eu não controlo o meu instinto, devolvo essa bronca para você. Né? Em outras palavras, usando bom português, você é ignorante comigo, aí eu sou ignorante contigo. Aí tu não fica satisfeito, é um pouco mais ignorante. Aí quando vê, a gente já está aqui. Quando vê, começou uma discussão, uma briga, já virou uma inimizade. Muito interessante que, né, se trabalha você, o seu interior, como é que é? Lech Lecha. E você... E no caso, você se entende e aprende a identificar os outros também, né? Então, você entende de comportamentos também. Exato. E daí, de novo, falando sobre a comunhão ali dos treinamentos, né? A integração entre eles, um vendedor que tem essa habilidade de identificar esse padrão de comportamento, saber que cada padrão também ele tem uma motivação. A gente sempre fala isso. Comportamento diz muito sobre um padrão enneagramático, mas não diz tudo. Porque alguns comportamentos, eu cometei esse comportamento aqui do padrão 1, mas não é só o padrão 1 que tem esse comportamento. Outros padrões também podem ter esse mesmo comportamento, porém que eu tenho que entender a motivação por trás. Motivação de ter aquele comportamento, aquela reação. O que faz para aquele padrão querer que esse copo esteja aqui em cima da bolacha onde é para ele estar. O padrão 1 é uma coisa. Outro padrão, por exemplo, que pode ter esse comportamento é o padrão 6. Ele pode ter esse comportamento também. Mas aí a motivação dele vai ser outra. A reação dele, quando isso não acontecer, vai ser outra também. Né? E daí, se eu sou um vendedor e eu entendo isso, e eu sei da motivação, eu tenho um martelo de Thor na minha mão. Sim, claro. Você tem todas as chaves na mão para isso, né? Exato. E é claro, para usar, sempre a orientação é essa, né? Essas ferramentas... O exemplo do martelo de Thor é perfeito, isso que a gente prega, inclusive, dentro das salas, né, dos treinamentos. Você sabe qual que é a... Já com certeza existiu, né? Os Avengers, já assisti, mas eu não sei o significado, o conceito do martelo. O martelo, tu conhece o martelo, né? O Mjolnir. Qual que é a especificidade daquele martelo? Como é que é o nome? A magia dele. O encantamento, vamos dizer, do martelo. O nome do encantamento do martelo? Nome não, a característica. Característica, isso. O que aquele martelo tem de diferente, além de soltar raio para tudo que é lado? Não sei, me fala. Não, tá ligado não entre ele. É uma característica entre ele e o Thor. Entre ele e o Thor? Tá, não vou. Eu não sou tão fã das séries, mas a Fran é mais, a Fran seria melhor. Mas eu não sou tão. Eu vou falar e você vai se lembrar. Só o Thor pode levantar aquele martelo. Ah, tá, certo, sim. Então, é uma característica bem óbvia, né? É só o Thor que consegue levantar. Mas por que só o Thor? Porque daí lá... isso é a história, embora seja de filme, é uma história antiga dos vikings, isso mesmo. Né? Esses deuses ali, eles são da mitologia, né? O Odin, o Thor, o Loki, são da mitologia viking, que realmente essa mitologia era contada, né? Dessa maneira, claro, foi adaptada para o mundo cinematográfico. Mas a característica, né, do porquê só o Thor consegue levantar o Mjolnir é porque o Odin lançou um encantamento sobre o martelo. Qual foi o encantamento? Só quem for digno poderá empunhar esse martelo e terá os poderes do Thor.
E por quê? Só quem é digno, que é só quem consegue entender o poder daquele martelo. Por que o Thor consegue, né, empunhar ele? Porque ele entende do poder que aquele martelo tem, e se ele não for utilizado, né, para a coisa certa, né, se ele for utilizado para a coisa errada, ele pode causar um estrago gigantesco. Entendi. Então, é como se não é exatamente um conhecimento que, se você, quando você tem, né, você tem o conhecimento, você adquire o conhecimento, você pode usar ele para qualquer coisa. Você pode usar para persuadir, como pode usar para manipular, pode usar para fazer o bem, como para fazer o mal. Mas aí tá a questão de só recebe quem está preparado, quem pode realmente, como no caso do Thor, né? Exatamente. Então é por isso que nós temos esse cuidado também. A gente fala muito isso sobre o material humano que a gente coloca nas nossas salas, né? Porque também a gente precisa entender que o nosso participante, o nosso treinamento em si, né, ele tem um compromisso muito sério com o resultado do nosso participante. Então a gente precisa saber não só como ele vai utilizar, mas também se ele vai utilizar. Não é um treinamento, só vou fazer um treinamento e deu, acabou, tchau, ninguém mais vê a pessoa. Tem ainda um acompanhamento, uma cobrança para realmente ser efetivo. Exato. Acontece, às vezes a pessoa procura, tem indicação e tudo mais, aí, poxa, eu queria fazer o treinamento X com vocês, eu quero fazer, nós temos o treinamento pleno, né, que é o programa de liderança, programa de oratória e liderança com excelência em negociação. Ele é voltado para palestrantes, para figuras públicas que vão dar entrevista em televisão, que vão falar para um público, né, ali, considerável, vamos dizer assim. E aí, às vezes a pessoa vem procurando aquele famoso, quero fazer um curso de oratória, aí vê lá programa de oratória e tal, eu quero fazer isso daí. Aí a gente senta, faz aquela conversa que a gente teve contigo, faz algumas análises ali, e daí a gente pode chegar à conclusão de, olha, esse treinamento não é a melhor opção para você, porque você não vai utilizar. Sempre tem uma pré-orientação sobre o treinamento. Não é Exato. Só vender o treinamento, é colocar a pessoa no lugar que ela tem que entrar, de forma que vai ser efetivo. Exatamente. Um trabalho que a gente tem feito também com bastante cuidado, com bastante zelo, é o próprio diagnóstico de equipes. Então, o empresário, ele procura a gente, poxa, eu estou com um desafio aqui no meu setor comercial. Vocês têm um treinamento para isso? Tem, a gente tem treinamento de vendas. Porém, adianta a gente pegar todos os vendedores dele e colocar no nosso treinamento, né, um final de semana, sem entender se isso realmente vai trazer o resultado para ele, porque às vezes o time de vendas não está vendendo, mas não é porque não tem técnica. Às vezes é outra coisa que está faltando. Às vezes é uma boa liderança. Às vezes é motivação. Então, a gente está fazendo cada vez mais esse trabalho de beleza, você quer participar do treinamento, quer trazer o Mastermind para a sua empresa? Perfeito, ficamos muito felizes com isso, ficaremos ainda mais honrados, né, com essa oportunidade. Agora, o que a gente precisa fazer é sentar com a sua equipe, ter um bate-papo ali com eles, para poder trazer para você essa garantia de que, ó, beleza, realmente o treinamento de vendas é a melhor opção. Às vezes não, olha, aqui vai precisar fazer um enneagrama com esse pessoal, vai precisar fazer um Lince para poder entregar o resultado. Né? Até inclusive, isso foi assunto hoje da nossa conversa também de manhã, toda semana, né, toda segunda-feira, o Mastermind todo, a gente tem um momento ali, uma reunião online, onde é abordado alguns assuntos sobre vendas, sobre a filosofia e tudo mais, e hoje o host, né, ele estava falando justamente sobre isso, e ele deu um exemplo muito bom, que as pessoas às vezes não valorizam, né, mas na literatura ela tem muita coisa, tem muitas lições, né, por mais às vezes simples que seja, e uma literatura que, é claro, não é nem um pouco simples, mas ela não fala diretamente disso, porém traz bastante aprendizado sobre o livro Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, sim, eu já li ele. E dizem que esse livro é legal você ler tipo, com 20 anos, ler com 30, ler com 40, ler com 50, sempre vai mudar completamente a interpretação, né? E daí ele estava fazendo uma interpretação ali de um dos trechos, onde o príncipe, né, o rapazinho, ele está conversando com o piloto, e daí ele pede para o piloto desenhar um carneiro. Aí o piloto vai lá, faz umas tentativas de desenhar o carneiro, e não é isso que eu quero e tal, eles conversam mais um pouco, aí daqui a pouco ele vai e faz uma caixa,
né, com os furinhos. Aí o príncipe, caramba, é isso que preciso. Nossa, agora sim, agora eu vou poder guardar meu carneirinho aí nessa caixa e poder levar ele para cima e para baixo e tal. Aí o piloto pergunta mais um pouco ainda, né? Pô, mas carneiro e tal. Aí ele explica que ali no planeta dele tem algumas ervas que nascem, né? Ele precisa cuidar do planeta. E desse cuidado que ele precisa ter são com algumas ervas, que aquelas ervas podem crescer, né? Virar aquela árvore gigantesca e destruir o planeta dele. Então ele quer o carneirinho para poder ajudar a cuidar do planeta. Então a ideia é essa, entender por que precisa, né? Qual que é o resultado que quer para poder entregar realmente aquilo que aquele participante precisa naquele momento. Nem sempre o que a pessoa procura a gente querendo fazer é o que ela realmente precisa fazer para poder ter aquele resultado. Então, primeiro a gente começa sempre assim, qual que é o resultado que você quer? Eu quero esse resultado. Beleza. Você quer esse resultado. O que você está fazendo já para atingir esse resultado? Que às vezes acontece também, é muito frequente, tá? É raro, mas acontece muito. Poxa, eu quero atingir esse resultado aqui dentro da minha empresa. Bacana. E vocês estão trabalhando para isso? Aí a resposta normalmente, olha, a gente acha que está trabalhando... Não, Perdão. Qual que é o resultado? É esse. E está atingindo esse resultado? Aí a pessoa fala, estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Aí a gente vai, investiga um pouco e percebe que o trabalho que está sendo feito não está levando, de fato, para aquele resultado. Porque falta justamente uma palavrinha ali antes, né? Eu acho que eu estou trabalhando em direção a esse resultado. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, algumas vezes a gente acaba descobrindo que, tem alguns ajustes aqui, né, alguns comportamentos da equipe ou do próprio empresário que não está levando ele para aquele resultado, está levando para outro. A gente teve a experiência, certa vez, de fazer um diagnóstico breve ali com uma equipe comercial de um empresário e perceber que o vendedor dele não tinha entendido a missão dele. Ele era um cara que era bom, profissional, mas ele não tinha entendido a missão da empresa. Ele não sabia qual que era a missão, o que ele tinha que fazer, qual que era o trabalho dele, em outras palavras. Uhum. A gente fala, existe dentro do comercial algumas funções, né? E uma das funções, hoje que está cada vez sendo mais requisitada, é a função de pré-vendas. Pré-vendas? Pré-vendas. Isso não conheço esse termo ainda. Pré-vendas é aquela pessoa que... eu quero fazer um ensaio fotográfico com o Carlos, né, com a Schmidt. Aí eu entro em contato. Antes de eu falar com o Carlos, eu falo com uma outra pessoa, que ela vai me atender e vai entender o que eu estou buscando, para daí passar para o Carlos ou para outro vendedor. Às vezes o Carlos você tem ali uma equipe de vendas. Aí eu estou procurando uma empresa para poder cobrir meu evento. Um evento de... Casamento, sei lá, por exemplo? Uma feira. Uma feira. Aí essa pessoa vai entender a minha necessidade e vai me direcionar para um vendedor que seja mais especialista naquele assunto. Daquela área mesmo em específico. Exato. Então, eu estou procurando aí para casamento, eu vou me direcionar para outro vendedor. E por aí vai. Então, essa pessoa que faz esse meio de campo, vamos dizer assim, né, o pré-vendas. E daí o trabalho do pré-vendas ele é qualificar o cliente. Qualificação é colocar ele já no lugar certo, né? Exatamente. Porém, é comum essa confusão que o pré-vendas, o pré-vendedor tem de entender o que significa qualificar o cliente. Aí, às vezes, ele acaba entendendo que qualificar o cliente é justamente o contrário, que é desqualificar. Então, a pessoa entrou em contato com a minha empresa, quer comprar o meu produto, mas ela quer comprar um produto que não é exatamente o que eu entrego. Tipo, eu quero contratar a Schmidt para poder fazer um podcast, para cobrir o meu podcast. Aí o que esse vendedor estava fazendo? Não, a Schmidt não trabalha com isso. Beleza? Entendi. Aí pronto, já descartava aquele cara. Enquanto que o trabalho do pré-vendas, no caso, seria entender, mas... identificar o que está buscando, né? Que cobertura que você quer exatamente? Você quer que você está precisando de alguém para gravar? É só fotografia e tal? Fotografia a gente faz e tal. Agora também estamos fazendo a gravação, mas pensar, se não fizesse a gravação, a fotografia a gente pode fazer, a gravação a gente pode indicar um parceiro e por aí vai, né? Isso seria o trabalho de qualificação. Enfim, por que eu estou contando essa história?
porque justamente entender essa relação entre o que eu quero, né? O que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer, que é o que a gente busca trazer também nos nossos treinamentos. Bacana, isso é muito, muito maravilhoso, acho que não, com certeza para qualquer empresa, qualquer negócio, né? Porque vendo agora desse ponto de vista, conhecendo um pouquinho mais sobre o treinamento, né? Sobre o Mastermind, sobre as imersões e todas essas possibilidades que vocês trazem para o empreendedor, para o empresário, eu vejo que todas as empresas, né? Não tem como uma empresa não ter nenhuma falha que não possa vir a ser corrigida com esses treinamentos, né? Com essas metodologias. E eu acho muito legal e muito bacana saber dessa parte que é feito toda uma análise, né, onde é identificado as falhas, digamos, para aí corrigi-las, né? Então, é incrível, acho algo muito completo, tão completo, complexo e que palavra que eu não tenho nem palavras para dizer o quão eu achei isso incrível. Mas para pequenas empresas, por exemplo, hoje, na experiência de vocês, dando esses treinamentos, essas imersões, o que vocês recebem de feedback dos clientes e dos alunos, né, dos formandos que vocês têm? Legal. Excelente pergunta. Ela é tão boa que daí eu gostaria de fazer para você essa pergunta também. Qual que foi a tua experiência até agora dos papos que a gente teve? A gente chegou a passar algumas orientações, embora você ainda não fez o treinamento, mas isso agregou algo para você? Com certeza, Ayrton. As conversas que a gente teve, o pouco e agora ainda um pouquinho mais, né, que eu estou conhecendo aqui sobre os treinamentos do Mastermind, eu consegui perceber num momento que nós tivemos, numa conversa, né, um pouco extensa, mas dentro do que é o treinamento foi curto, né, muita diferença, coisas que eu achava que muitas vezes estava fazendo de forma certa, né, às vezes a gente acredita que está certo, né, trabalha tanto tempo com isso, está acreditando que está fazendo da forma certa. Aí senta essas duas figuras incríveis aqui e começam a me dar orientações, né? O Ayrton e o Ronaldo me dando essas orientações e eu falei, cara, olha só em quantos pontos que a gente, né, está pecando às vezes às vezes não, com certeza de forma inconsciente, e tendo pessoas, mentores, pessoas que têm instrução para trazer isso à consciência, à luz da consciência, porque muitas vezes a gente tem a ciência, mas não tem a consciência daquilo, né? Então a pessoa que traz a consciência desse conhecimento faz toda a diferença para quem está, né, aí batalhando, lutando, né, nesse ramo do empreendedorismo, que ramo não, é uma vida, né? É um lifestyle o empreendedorismo, né? Porque é uma loucura. A gente está sempre buscando melhorias, buscando melhores resultados, e para trazer melhores resultados, o Mastermind, assim, para mim, né, na minha experiência aqui com você agora aí que estou conversando, é algo que é essencial para qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer empreendimento. Então essa é a minha experiência. E algo muito legal que eu vou deixar aqui, né, nesse nosso podcast, perceber o Ayrton, a postura dele, como ele se comporta, como ele fala, as dinâmicas dele. Ele é um exemplo, né, o Ayrton, né, é um exemplo de uma pessoa que tem uma preparação incrível. Então ele, pelo próprio exemplo, pela própria pessoa que ele é, né, as características que ele demonstra, os comportamentos dele, ele já mesmo, né, ele já é a própria propaganda aqui do Mastermind. Então, cara, não tem mais palavras, é isso aí. Isso que eu tenho para dizer, eu acho incrível. E com certeza, né, já estamos aí em conversa, né? Vamos aí com certeza participar desse treinamento. E para mim aqui, só de estar aqui conversando, eu já tenho respaldo para poder estar indicando, né? Falar que é algo realmente que é muito válido e vale muito a pena para qualquer empreendedor, qualquer empresário. Que legal, isso aí, cara. A gente só indica o que a gente conhece, né? Começa nesse ponto. E é muito bom, né? Também tenho a parabenizar você o seu interesse em conhecer, né? Cada vez mais, desde que a gente conversou a primeira vez, e já pude perceber que você é um cara interessado, é um cara que gosta de estar exposto, né, a ambiente de transformação. Isso é muito bom, é por isso que, é claro, esse podcast ele traz muito da sua essência. E uma palavra que você utilizou ali, ela é a palavra-chave. Você perguntou da questão do feedback. Essa palavra ela se repete em todos os feedbacks que a gente recebe, seja do grande empresário, ou porque são todos empresários, né? O que muda são os boletos a pagar, cada um. Os né? boletos, as dificuldades e os caminhos, né? Claro que tudo tem os seus lados, o lado bom, né? O lado positivo, mas a gente sabe que empreender, né? Principalmente no Brasil, é uma luta diária, né? É um a gente desafio. tem que estar sempre correndo atrás, é um desafio. Exato. E daí o que
muitas das vezes falta essa consciência. Você falou, tinha alguns detalhes ali e tal que a gente faz no inconsciente. É claro que a gente faz no inconsciente, porque é aquela frase, errar é humano. Né? Insistir no erro é escolha. Então, se eu sei que não funciona desse jeito, ficar insistindo naquilo, então o que a gente traz é isso, é um pouco mais de luz para a consciência, porque muitas das vezes também a consciência a gente já tem. Né? A gente sabe o que precisa fazer, a gente não sabe o como. Então são essas duas coisas, traz consciência para onde não tem consciência ainda e traz luz para onde já tem consciência. Aí, a melhor maneira de exemplificar isso é uma história que a gente até inclusive conta na sala de aula, no treinamento, para traduzir o que faz o Mastermind. Você conhece Michelangelo? Sim. E Michelangelo ele foi muito famoso pelas suas obras de artes, mas as façanhas que ele mais chamava a atenção era a habilidade dele com a escultura humana. E diferente de todos os outros artistas na época, Michelangelo ele não utilizava um modelo vivo. Não utilizava o modelo vivo? Ele achava que era tortura deixar a pessoa parada ali durante horas, né, para ele esculpir ali a estátua. E certa vez, conversando com um jornalista da época, a pessoa perguntou para ele, né, poxa, Michelangelo, mas qual que é o segredo? Como é que você consegue, né, tirar de uma peça de mármore bruto uma escultura tão linda quanto essa, sem precisar de uma figura ali, alguém para você se espelhar? Daí Michelangelo contou que, olha, meu segredo é que eu acordo de manhã cedo, muito motivado, pego meu cinzel, meu martelo, paro na frente daquela peça bruta de mármore, me concentro, imagino a imagem, né, da figura ali, da estátua que eu vou esculpir, e começo a dar martelada. Martelada, 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 martelada. No final do dia, quando eu paro para observar, tá pronta. Escultura ali, belíssima. Aí a pessoa ainda não satisfeita, mas se não respondeu a minha pergunta, como que você faz isso? Aí ele falou, é simples. Na verdade, o que eu faço é enxergar a escultura dentro da imagem e só o que eu faço é tirar os excessos. Tirando os excessos. Tirar os excessos, porque a obra bela, justa e perfeita já está lá dentro. Só o que eu fiz foi eliminar aquilo que não servia. Então o que o Mastermind faz é isso. A obra bela, justa e perfeita do ser humano já está dentro dele mesmo. Okay? Os treinamentos fazem esculpida. É tirar aquilo que não serve. Muito legal. Ayrton, bacana, muito obrigado aí pela tua presença, né? Trazer esse conteúdo legal para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Mastermind e entender esse universo, né, de como a gente pode estar buscando melhorias para a nossa vida, para os nossos empreendimentos, e não só, né, para o lado profissional, mas para o pessoal, como você colocou com muita ênfase sobre isso. Né? Tem muitas pessoas que vivem nesse ambiente profissional, fazendo as coisas acontecerem, mas está com a vida emocional destruída ou com aqueles bloqueios. Então, o Mastermind ele vem, ele ajuda em todo o contexto pessoal e profissional da vida da pessoa, né? E aí é quando a pessoa... Qual que é o resultado daí do Mastermind, Ayrton? Quando a pessoa, né, fez o Mastermind, tem toda aquela preparação, o que ela ganha com isso? O primeiro ganho é a pessoa se resolver com ela mesma. Pessoas bem resolvidas consigo mesmas têm mais habilidade também de se resolverem com as pessoas, com os desafios, né, à sua volta. Se você não sabe, é Sun Tzu, né, arte da guerra. Se você não domina a si mesmo, você não está preparado para dominar um exército. Né? Então esse é o primeiro ganho dentro do Mastermind, a pessoa entender justamente isso, que são alguns comportamentos que ela mesma desenvolveu no decorrer do tempo, que está impedindo ela de avançar para um próximo nível. Então, daí o segundo ganho é justamente a questão de relacionamentos. Quem passa pelo Mastermind aprende como conseguir cooperação das pessoas, aprende como ser uma pessoa mais agradável, aprende como lidar com pessoas difíceis. Você precisa lidar com pessoas difíceis? Ah, sim, né? Sempre tem que lidar com pessoas difíceis. E pessoas que têm essas habilidades, elas se dão muito melhores, né? No trabalho, na escola, na faculdade, né? Como eu falei, tá tudo interligado, então não é só área profissional.
área pessoal, acadêmica, familiar, tudo isso acaba sendo levado para um outro estágio, outro patamar, para outro nível, né? Exato. Legal, Ayrton. Obrigado, né, mais uma vez aqui pela tua presença, estar aqui no nosso podcast Casa Play, no nosso anfitrião Guilherme, né, que está aqui cedendo esse espaço incrível, maravilhoso para a gente. E, gente, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido aqui o nosso podcast. Curtam, compartilhem, enviem para os seus amigos para que eles conheçam também um pouco mais sobre o Mastermind. Ayrton, fala para nós aí as suas redes sociais, como as pessoas podem te seguir, podem te conhecer, estar mais perto de você, né? Até para conversar realmente sobre esse assunto. Perfeito. O nosso Instagram é Mastermind_Jaraguá do Sul. Posso? Claro, pode, fica à vontade. Nosso site mastermind.com.br, o nosso Instagram Mastermind_Jaraguá do Sul. Isso aí, gente. Ayrton, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aí. E conheçam mais também sobre o Mastermind e sobre o nosso movimento Casa Play. É isso aí, gente. Casa Play. Deu play nas suas ideias.